Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 4, Aprendendo com as Curas. Roteiro 1. A cura da mulher que sangrava. As curas realizadas por Jesus são grandes lições, grandes exemplos da grandiosidade do Mestre. E neste roteiro vamos conversar sobre a cura da mulher que sangrava. E vamos perceber que a dimensão da fé daquela mulher é que foi capaz de causar nela a cura que ela tanto desejava. Tópico 1, texto evangélico. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. O texto evangélico destaca a cura de uma enfermidade crônica que acometia a mulher durante 12 anos. Uma doença debilitante, cuja cura partiu da iniciativa da própria enferma, quando viu Jesus caminhar no meio da multidão. Movida de poderosa fé, acreditou que bastasse tocar a túnica do Mestre, que ela se veria livre do mal que a afligia. Como, de fato, assim aconteceu. O Espiritismo explica de que forma o poder da fé pode produzir curas de doenças, geralmente classificadas como milagrosas, por se desconhecer as leis que regem o fenômeno. Nessa primeira leitura, nós percebemos que o poder da fé ele se manifestou ali naquele fenômeno. Mas dentro da doutrina espírita, nós sabemos que aquilo que se denomina milagres estão muito mais relacionados a uma capacidade relacionada à fé e também à pureza, à elevação do espírito. No caso de Jesus, a sua condição de espírito puro faz com que a irradiação que ele emana seja muito intensa. Mas isso não era o suficiente. Era preciso que aquela mulher depositasse a fé. E a fé dela estava tão firme que ela atraiu magneticamente os fluidos necessários para que ela fosse curada do problema que a acometia. Percebemos, então, que o processo de cura está relacionado a vários mecanismos, a várias ações, mas a principal é a ação da fé. E essa fé faz movimentar os fluidos, e essa movimentação dos fluidos faz com que eles venham a completar, a restaurar aquilo que estava desregulado, aquilo que estava fragmentado. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 30. Nunca é demais destacar o poder da fé,
sobretudo nos mecanismos de cura de doenças. Há no Evangelho e na literatura espírita inúmeros relatos sobre os prodígios da fé. Em mensagem existente no Evangelho segundo o Espiritismo, recomendo a José, Espírito protetor: crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Percebemos que o que houve foi um movimento fluídico de Jesus para a mulher. Não houve a vontade, a ação intencional de Jesus, mas sim a fé da mulher atraiu magneticamente fluidos de Jesus que vieram lhe recuperar, vieram lhe restaurar. A fé, portanto, ela é um mecanismo, uma engrenagem, um incremento indispensável em qualquer processo de cura. A fé do doente, a fé daquele que necessita do amparo e do auxílio, ela precisa ser uma fé concreta, verdadeira, firme, para que ela possa produzir os efeitos que aquele doente, que aquela pessoa realmente deseja. Não podemos desconhecer, todavia, que toda enfermidade tem raízes nas ações do espírito. Possivelmente, a hemorragia citada no texto evangélico estava associada a um processo de vampirização. Não se pode marginalizar o fato de que a situação tangia outros ângulos terapêuticos que efetivamente fugiam à ação dos médicos. Apesar do processo hemorrágico caracterizar um problema físico, havia uma ascendência de ordem espiritual. É preciso compreender que a grande maioria das doenças está relacionada a um processo de origem espiritual. São irregularidades, deformidades, problemas que o espírito carrega no seu perispírito. Problemas esses decorrentes de ações de vidas pretéritas. E esse problema, essa deformidade perispiritual, ela precisa ser contornada, precisa ser solucionada exatamente no corpo físico. Por isso que o corpo físico, ele acaba carregando na sua formação as deformidades que o perispírito ostenta. No caso da mulher que sangrava, havia sim um processo inclusive obsessivo de vampirização, ou seja, espíritos que estavam ali num processo de vingança, retirando fluidos vitais da mulher, o que causava uma debilidade espiritual. Uma debilidade no corpo físico. Essa debilidade do corpo físico, ela tinha sua origem espiritual, como boa parte das doenças. E por isso que a fé, ela é um processo inicial de busca da cura. Quando se tem a fé, se consegue atrair fluidos magnéticos, fluidos positivos, fluidos beneméritos, que vão ajudar na recuperação e na restauração. A ciência já comprovou isso em várias circunstâncias, em vários estudos, que aquele paciente que tem fé no tratamento, fé em Deus, que tem ali uma convicção que tudo vai correr bem, ele tem um prognóstico muito melhor do que aquele paciente que não tem fé. Por isso que a fé aí é um mecanismo fundamental no processo de cura. O importante não é apenas a restauração da saúde do paciente em termos físicos, o que muitos podem operar pelo magnetismo. O segredo das curas conduzidas por Jesus era o fim a que visavam: reestruturação moral da alma, fortificando-a e preparando-a para os embates da edificação espiritual, agora sobre novas bases, com a estrutura orgânica sadia. Sendo assim, é imperioso assimilarmos as bênçãos recebidas do Cristo, esforçando para nos transformar em pessoas de bem. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. A cura da mulher com fluxo sanguíneo foi catalogada por algumas interpretações cristãs como milagrosa. No entanto, pelos ensinos espiritistas, sabemos que nada mais houve do que uma emanação de fluidos terapêuticos de Jesus, com a consequente apropriação por parte daquela paciente. No processo de cura apresentado nessa passagem do Evangelho, nós temos também a questão da reforma moral da mulher. A mulher certamente passou por um processo de melhoria, de
progresso do seu espírito, que a colocou numa condição meritória, numa condição de entrar em sintonia com Jesus e ali magneticamente atrair fluidos do Mestre, que foram fluidos que trouxeram-lhe a situação da cura. Mas é outro ponto que nós precisamos também destacar, ele se refere à questão do mecanismo da fé. O mecanismo da fé é que é o impulsionador, é que é o agente que vai fazer com que aqueles fluidos bons eles cheguem até o doente. Isso fica claro nessa passagem de Jesus, porque como falam ali os apóstolos, havia uma multidão tocando Jesus. Por que naquela multidão todas as pessoas que estavam ali não foram curadas das suas mazelas? Porque só havia uma pessoa que estava realmente em sintonia com o Mestre, e essa sintonia fez com que ela atraísse os fluidos magnéticos de Jesus. Portanto, a fé, sem a elevação, sem a sintonia energética, sem a elevação da nossa condição moral, ela não vai produzir efeito. Da mesma forma que, ainda que haja uma elevação moral, mas que na circunstância não tenhamos a fé, também não vamos ter o efeito desejado. A conjugação do esforço da melhoria moral com a fé é que dão os resultados das curas, que muitos tratam isso como milagres. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 30 a 34. Consideremos o seguinte trecho. E disse Jesus: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Sabia Jesus que ele irradiara-se uma virtude. De igual modo, assim também acontece no movimento de auxílio ao próximo. São processos universais definidos pela lei divina. Os valores sublimados que circulam pelo universo, na forma de bênçãos, são sempre recolhidos por alguém em algum lugar e em momento específico. Depois de Jesus localizar a mulher que fora beneficiada pela sua poderosa irradiação magnética e ouvir a sua história, acrescenta, complementando o auxílio prestado: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A cura dos males espirituais traduz-se como um grande desafio para todos nós. Ainda que abençoados pela cura de enfermidades que atingem a organização física, poderão ocorrer recidivas, se não existir ajustamento espiritual aos ditames das leis divinas que regem a vida. Percebemos então na cura da mulher que sangrava, da mulher enferma, que existe aí uma grande lição no sentido de que é preciso a fé. A fé para que os mecanismos de cura eles aconteçam. Isso não significa que será suficiente, porque é preciso também conjugar o quanto nós caminhamos no nosso processo evolutivo, o quanto temos de mérito para receber aquela bênção, para receber aquela cura. E além disso, isso não significa que essa cura vai acontecer de modo imediato e instantâneo, porque vai exigir de nós um esforço contínuo, uma fé inabalável, para que ela gere o mecanismo que nós desejamos. E, além disso, não afasta a possibilidade de, em alguns momentos, aquela doença voltar, aquela debilidade retornar. Isso vai acontecer exatamente nos momentos dos nossos desequilíbrios, quando nós não conseguimos nos manter firmes naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos e, principalmente, não conseguimos nos manter firmes na prática do bem.
Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado por sua atenção e eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.